Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão e a minha frase pra hoje é quase tão ruim quanto o lançamento do PS3. Eu sou o Kuro e PS, eu te amo. Ah não, pera, coisa errada. Eu sou o Léo e Demi Lovato virá pro Brasil. Quem vai pro show comigo? Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar. E na aula de hoje, a Academia de Nerds conversa sobre o PlayStation 3. Exatamente, porque aqui a gente faz uma contagem, né, meio diferente, né? A gente vai lá do PlayStation 4, volta do PlayStation 2, agora a gente avança um pouquinho pro PlayStation 3 e sucesso. A ordem é não ter ordem. A ordem é não ter ordem. A ordem é o caos. Gosto. Mas antes da gente começar, nós temos mensagens lá no Instagram. A primeira mensagem de hoje é da Carol Maier, ó. Um passarinho me disse que se eu viesse pedir aqui para o Léo, ele me mostraria a coleção dele de garotas mágicas. Eu quero. Olha! Ai, gente... Olha, Oh, mas antes de tudo, eu quero saber quem que é esse passarinho falante aí. É, porque... Quem é, será? Se a gente capturar ele, talvez a gente ganhe dinheiro. Gente, eu não fazer sabia. um dinheirinho extra, né? Não sabia que esse passarinho não voa. Acho que é um passarinho que não voa. Passarinho. Mas então, senhor Léo, blogueirinho da Academia de Nerds, conte para nós como que vai rolar essa... Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Atualmente, não sei se vocês sabem, mas assim, desde quando começou a pandemia, os envios do Japão pra cá, né, os envios assim internacionais do Japão estão muito diferentes, né? Então, eu gostava muito de comprar e tinha um envio que vinha, tipo, sei lá, chegava no máximo em um mês, assim. Agora, o único envio que é viável, que é um preço assim, ok, é o envio por navio, que demora por volta de 3 meses pra chegar. E dá muita agonia comprar qualquer coisa. Por DHL, né? O DHL é muito caro, né? Então, é uma opção que, pelo menos pra mim, assim, não dá muito certo. E agora, hoje em dia, o valor do frete conta na hora do seu produto ser taxado. Então, quanto mais caro o frete, mais a chance se o seu produto for taxado, de vir uma taxa muito alta, né? Mas ela escreveu aqui a respeito da sua coleção, ou seja, do que você já tem aí. Então, exatamente, é isso que eu ia falar. Porque chegaram, olha, essa semana que passou agora, a gente tá gravando esse cast dia 7 de junho. Na semana passada, na sexta-feira, dia 3 de junho, chegou uma encomenda que eu comprei em março, olha só. E o quê? Coisas de garotas mágicas, ó. Vários itenzinhos, assim, de garotas mágicas que eu consegui comprar. Então, a minha coleção aumentou um pouquinho mais. Eu amo. Uhum. Tá na hora, então, de postar lá pra ela. Ele nadou e nada, né? Morreu na praia. Não morreu não, gente, porque, olha, o produto nadou por muitos meses e chegou. Não, mas tá foda essas coisas do Japão. Eu tenho coisa que eu comprei, Léo, já faz uns 2 anos... Mas como o site, o lugar, ele só tem opção de envio ou pelo EMS, né? Uhum. Ou por DHL. E DHL é muito caro, que nem você falou. E daí tá lá parado no estoque dos caras faz 2 anos já, alguns produtos seus, porque só quando liberar EMS. Porque eles não enviam por AirPost, né? AirMail, sei lá. Então, o MS era o melhor tipo de envio, né? Porque não é tão caro. Então, ele era o meio a meio, né? Que ele não era muito caro, mas ele tem tracking e chegava rápido. E ele chegava rápido. Ele é mais barato, inclusive, do que o envio por navio. O envio por navio demora mais pra chegar. Eu sinto sua dor nisso. E é mais caro. E é o único tipo que dá pra pedir. Porque é, tipo, sei lá, um terço do DHL. A hora que começarem a enviar as coisas de volta do Japão normal por MS, vai chegar umas 5, 6 coisas assim, minha de uma vez. Ai, que delícia. O Carol, enrolou e não vai mostrar nada, viu? Então você cobra ele lá no Instagram dele, pode ir lá, encher o saco dele, pedir vídeo de blogueirinho, que já faz um tempo que prometeu que ia mostrar. Pode ter certeza que vai acontecer. Aham, sim. Vai. Quando? Não sei, mas vai. Vem aí. E a Tatiane Aiello mandou 2 perguntas pra vocês. Quais as expectativas para Sandman? Inclusive saiu o trailer hoje, né, que eu vi. E perguntou também se nós estamos gostando de Stranger Things. Vai, Léo, você que anda mais velho, ranzinza de tudo.
Então, o Sandman, eu não vi o trailer, mas tô assim, eu não conheço a história, eu nunca li, mas eu tenho muito interesse em assistir a série. E eu gostei das imagens promocionais, assim, então estou empolgado. Agora, Stranger Things, eu tô meio entediado, assim, eu assisti os 3 primeiros episódios e ainda estou meio entediado. Vamos ver se eu mudo de opinião depois, porque eu tô bem no começo ainda, né? Uhum. E você, Curo? Cara, Sandman. Eu tô na mesma vibe que o Léo. Sandman é um negócio que eu já ouvi muito falar, muitas pessoas comentando, é de um autor famoso, né? Mas eu, pessoalmente, nunca peguei pra ler. Porque quadrinhos já faz muitos anos, na verdade, que eu não tenho mais tido muito interesse em pegar pra ler, porque aqui no Brasil é complicado de ficar comprando quadrinhos pra manter coleção, né? Sem contar que Sandman deve estar custando, a coleção completa deve ser uns 500 conto hoje em dia. Então, já faz muitos anos que eu não tenho muito interesse em quadrinho, assim, né? Em ficar lendo tanto quadrinho, ficar em dias. Mas eu já ouvi falar muito e eu tenho um certo interesse, sim. Agora que vai ter, né, a série ali, coisa, eu vou assistir, sim. Porque eu sempre achei interessante, principalmente por causa do autor, né? Neil Gaiman. Isso. Tipo, ele é muito famosão, ele tem muitas obras boas, então provavelmente é bom também. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E quanto a Stranger Things, já tô em dia com a série. Sem dar muito spoilers, porque a gente vai ter um cast, né, só de Stranger Things. Mas tô curtindo. Superou minhas expectativas em alguns pontos. Mas, né, vou falar mais quando tivermos um cast sobre. Sandman, eu acho complicado, assim, de ler tudo de Sandman, porque é uma coleção... Antigamente ela era um pouco mais barata, né? Mas como as coisas estão muito boas, dado o nosso momento atual em que o nosso governo é muito bom. É uma merda! Esse país... Provavelmente tá muito caro pra comprar e tudo. E sem contar que é muita coisa que tem pra ler, então... Eu vou chutar, mas deve ser, sei lá, umas 2.000 páginas a respeito de Sandman pra poder ler, então... Então é um negócio muito grande, assim, pra acompanhar, e se eu já li picado, assim, uma coisa aqui, outra ali, então eu nunca acompanhei tudo que existe, né? Mas eu gostei bastante do trailer, achei bem massa, e tô querendo bastante assistir porque acho que vai ser uma série bem diferente, assim, sabe? Sim. Com propostas bem diferentes e isso me empolga. Sobre Stranger Things, até o momento eu não vou falar muito, mas eu gostei muito de tudo. Tem muitos momentos legais, muitas coisas, mas ainda falta sair, né, os 2 últimos episódios lá, que vai ser meio que um filme, sei lá. Então eu tô ansioso e depois da 3ª temporada eu tava até com um pouco de receio de ser meio que aquilo tudo de novo, mas eu me diverti bastante, foi bem legal assistindo esses episódios aí, esses 7 primeiros episódios. Eu não sei se isso é a 4ª temporada e o resto é a 5ª temporada, ou se tudo isso é de uma temporada só. Mas é isso. Respondido as suas perguntas, tá? E agora, bora começar então a falar sobre o PlayStation 3. Faça os tiros valerem a pena. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Bom, como eu já mencionei aqui, a gente já falou sobre o PlayStation 4 e depois a gente falou do PlayStation 2. Eu acho que é nessa ordem, não tenho certeza. Não me lembro qual é o número dessas aulas, né? Se por um acaso a gente depois lembrar, o Léo, na hora de postar o cast no Instagram, ele coloca os números nas hashtags para vocês olharem depois. E por que a gente fez nessa ordem? De vez em quando a gente vai pelo caos mesmo. Mas assim, PlayStation 3 é com certeza um marco, eu não sei se tão positivo, né, na história da Sony. É um videogame muito importante, afinal de contas, para ter o PlayStation 4, né, Léo? Tem que ter primeiro o PlayStation 3. Tem que ter o primeiro PlayStation 3. Parabéns, Capitão Óbvio. Eu acho que de tudo que a gente pode começar falando, né, relembrando desse console e tal, eu acho que a coisa mais, pelo menos emblemática pra mim, é o quanto o lançamento desse videogame foi, no mínimo, problemático, né? Porque
A Sony vinha de uma temporada, entre aspas, né, muito boa, porque eles tinham lançado o PlayStation 2, e o PlayStation 2 é o console que mais vendeu, então foi um sucesso tremendo, e eles já tinham tido um sucesso muito grande, né, com o PlayStation 1, que na época acho que vendeu mais de 100 milhões de unidades e tal. Então, a Sony, ela já chegou para o lançamento do PlayStation 3 com o salto alto. Ela já chegou com aquele ar de soberano, né? Que praticamente todas as empresas de videogame já fizeram em algum momento. A Nintendo já fez, a Sega, a própria Microsoft já passou por isso depois, né? Com o Xbox One. E isso acarretou em problemas, assim, que atrapalharam muito, né? Principalmente os primeiros anos da vida do PlayStation 3. Digão, você sabe que eu sou uma pessoa assim que não tem muita memória, né? Eu tenho uma dificuldade em lembrar as coisas, sabe? Então, assim, eu vivia o lançamento do PlayStation 3, mas muitas das coisas eu não lembro mais. Então, assim, me ajuda, faz um breve resumo, assim, do que foi o lançamento do PlayStation 3. Qual foi o preço que ele foi lançado? O que rolou antes do lançamento? Eu acho incrível, porque nessa época você já tinha uns 25 anos, né? Então... Não, mas assim, a minha memória de peixe sempre existiu, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quanto mais velho você fica, pior a memória fica. Olha, eu achei que você fosse de gêmeos e não de... Eu sou de gêmeos, mas a minha memória não. Na sua memória é de peixe. Isso porque o pisciano sou eu, né? Mas beleza. Mas vamos lá, ó, o PlayStation 3 foi anunciado em 2005 e ele foi lançado em 2006. Não me lembro se no Japão, nos Estados Unidos, deve ter sido o primeiro no Japão. O lançamento do PlayStation 3 teve um probleminha básico assim. A gente pode citar outros depois, mas o primeiro grande problema do PlayStation 3 era o preço. A gente sabe hoje em dia que o padrão, entre aspas, é os consoles serem anunciados e lançados por $500. E o PlayStation 3 não, ele foi lançado por $600. E o pessoal achou isso na época muito caro, obviamente. E quando reclamaram disso durante o anúncio, as explicações e tal, eu não me lembro o nome do cidadão, acho que ele era presidente, o que ele era, que ele fez a brincadeirinha, né, que meio que quase flopou o videogame, porque ele literalmente virou pra galera e falou assim, não, as pessoas vão arrumar mais de um emprego pra poderem comprar um PlayStation 3. É um idiota. E, bom, a brincadeira não pegou bem, o preço foi muito acima do que era o normal, e nessa mesma época ali junto, né, eu não lembro quem veio primeiro, mas eu acho que foi o Xbox 360, mas o Xbox 360 era um console mais barato. E isso fez com que muita gente fosse pro 360, né? E aí nasceu ali, entre aspas, uma rivalidade de verdade, já que na geração passada a gente não teve isso entre o primeiro Xbox e o PlayStation 2. A Sony foi soberana naquela geração. E aí a merda foi instaurada, porque assim, dado que o console ele era mais caro, ele era um hardware muito mais poderoso, mas isso também trouxe outros problemas, né, que a gente vai mencionar depois, para a Sony. E aí o início de carreira, assim, do PlayStation 3 foi um desastre, para não dizer coisa pior. Ai, gente, triste, né? Não, e assim, ó, vamos falar uma outra coisa também, que é importante aqui relembrar. O PlayStation 3, a primeira versão do PlayStation 3, ela é horrorosa, mas assim, muito feia. Eu acho triste, aquele primeiro PlayStation 3. Não que os outros sejam muito bonitos, mas assim, aquele lá especificamente... É, isso que eu ia falar, né? Eu não acho nenhuma versão do PlayStation 3 lá muito bonita, né? A primeira é a que a galera mais zoa, né? Que ele era parecido com... uma churrasqueira, um grill. Tanto que tem muito meme e tal. E aí depois a Sony começou a trabalhar nisso, porque como ela precisava reduzir o custo, né, do console... reduziu o número de portas USB, foi tirando um tanto de coisa. Eu não me lembro tudo que tinha exatamente na primeira versão do PlayStation 3, sabe? Eu não lembro exatamente. Eu sei que reduziram as portas USB, mudaram aqui e ali, para tentar deixar o console mais barato, porque como eles já estavam perdendo em vendas, né? Não dava pra
ainda ter o console mais caro, né? Cara, não sei se vocês lembram, quando ele lançou o PS3, logo que lançou, tipo, aqui no Brasil, o valor inicial que algumas lojas estavam colocando, americanas, algumas lojas assim estavam colocando na prateleira, era tipo 6 mil reais, sabe? 7 mil reais. Isso em 2006, lá, sei lá quando lançou. Imagina se fosse trazer pro valor de agora, seria o equivalente a tá vendendo a uns 15 mil o console, praticamente, sei lá, 10 mil. Tranquilamente aí, se a gente colocar o valor da inflação e dólar pro valor de hoje em dia, né? Tipo, Não, na época era um valor, assim, extremamente absurdo. Não tinha lógica nenhuma do videogame custar aquilo aqui no Brasil. Então isso, assim, afastou ainda mais o consumidor. E principalmente, a gente tem que lembrar o fato, de, assim, aqui no Brasil, que a galera que jogava PlayStation 2, jogava pirata. E aí tu sair dali do Play 2 e tal, e já entrar entre aspas, você não ia comprar um console tão caro, um PlayStation 3, e ter aquele choque de realidade de preços, porque os preços eram caros também nos jogos, né? Então, isso foi, assim, um choque de realidade bem grande. Tanto que, eu sou muito sincero, na minha bolha, eu conheço uma pessoa que tem o PlayStation 3 na primeira versão dele. Todas as outras que eu conheço, geralmente eram as versões Slim, Super Slim, que foram lançadas posteriormente pra, né, corrigir problemas e também ficarem mais baratas. Cara, ainda mais aqui no Brasil com o preço que saiu. É assim, tá certo que esse preço de prateleira que chegou, eram os preços exagerados que sempre chega, né? Tipo, algumas lojas colocam no começo. Logo depois ele foi baixando, foi pra uns 5 mil, aí 4 mil, foi dando aquela baixada, né? Mas ainda assim, tipo, cara, era um preço absurdo pra época. E isso levando em consideração que na época o dólar era o quê? 2 e pouco? Sim, nossa, totalmente. Hoje ia custar 40 mil reais. Então, é o que eu tô falando. Tipo, se fosse lançar na conversão que lançaram naquela época, se fosse lançar hoje em dia, teria saído a 15 mil reais o console, sabe? Aqui na prateleira. Tipo. Você leva uma moto, um Fusca, mais 2 mil e volta um Play. É porque, se eu não me engano, a Sony não tava com fabricação aqui no Brasil também na época, né? Quando lançou o PS3, né? Eles trouxeram a fabricação pro Brasil aqui, mais ou menos no meio da geração do PS3. Tanto é que, pelo que eu me lembro, quando eles trouxeram a fabricação pro Brasil aqui, o PS3, tipo, aumentou as vendas em, tipo, mais de 50%, pelo que eu me lembro, assim, do PS3. O começo, né, do Play 3 foi bem esquisito, foi bem complicado já nesses fatores. E aí, pra piorar ainda mais, o PlayStation 3, como eu mencionei, ele era um console poderoso e tudo mais. Só que ele tinha um processador que praticamente ninguém conseguia trabalhar direito com ele. Então, os jogos meio que não rendiam, né, os multiplataformas no caso. E isso deu um problema pra caralho. Eu acho que talvez a galera um pouco mais velha vai lembrar. Eu não lembro qual Mafia que foi, se foi 1 ou 2. Mas o Mafia era um jogo estilo GTA, assim, entre aspas. E ele era multiplataforma. E a versão de PlayStation 3, a grama era muito baixinha perto da versão do Xbox 360, porque o jogo rodava muito melhor no 360. Então, visualmente, tinha esses problemas. E de desempenho, cara, tem vários jogos que eram pavorosos de jogar, sabe? Assim, que o negócio tinha uma queda de FPS constante, assim, era muito esquisito. Então, pra piorar a situação, a galera não sabia muito bem trabalhar com o hardware, né, do PlayStation 3. Tirando, obviamente, a própria Sony, né? Isso fez com que a Sony conseguisse meio que focar em exclusivos, né? Foi uma época em que os exclusivos, assim, chamaram bastante atenção, né, no mercado dos videogames, né? Eu acho que eles não tiveram muita escolha, né? Porque, assim, se a gente parar pra analisar, o que poderia ser a escolha da Sony nessa época? Porque nesse período tinham vários jogos que acabaram até demorando pra sair, tipo, meio que enrolaram pra sair no PlayStation 3, no caso do BioShock, é o que eu mais me lembro. Eu não lembro se o Mass Effect, eu acho que o Mass Effect também demorou mais pra sair. Era tipo uma exclusividade temporária, algo assim, no Xbox. E como eles perceberam que os multiplataformas, alguns tinham sérios problemas ali, eles tiveram que começar a focar
jogos próprios deles ali, né? Eles investiram já no lançamento em algumas franquias, mas, por exemplo, você pega o primeiro Uncharted, que meio que saiu quase que junto ali com o console, eu não sei se num mundo onde o console já tivesse disparado vendendo muito, se talvez a gente tivesse uma grande franquia de Uncharted, assim, sabe? Saiu o primeiro, deu certo, né? E aí eles começaram a fazer exclusivo igual água, né? Você virava pro lado assim, sabe? Opa, novo exclusivo do PlayStation. Opa, mais um. Segura aí, era de bacia o negócio. E além disso, naquela primeira versão do PlayStation 3, a gente tinha a luz amarela, que dava o maior problema no console, né? O console meio que morria, né? Que eram as Yellow Lights of Death, que era aquela luz amarela que acendia e aí você ficava sem seu PlayStation 3. Cara, eu acho engraçado porque essa geração aí como um todo, né? O PS3, o Xbox 360 e o Wii U, não lembro qual da Nintendo, tipo, deram muito problema nessa geração, tipo, parece que foi a geração amaldiçoada e cagada inteira, né? No caso do PlayStation 3, né, e do Xbox, assim, a gente vê um salto muito grande, né, de hardware, né, assim, a potência, assim, foi realmente, né, do 2 pro 3, né, teve um salto muito grande, e aí isso trouxe, né, muitos problemas, assim, né, a questão da tecnologia e tal. Apesar dos avanços, né, para chegarem os avanços, teve muito tropeço aí no meio do caminho. Eu lembro que, assim, naquela geração, por exemplo, do Wii, a gente tinha o problema com os controles de movimento, né? Sim. As cordinhas estouravam e voavam na televisão. Exatamente. Aí o 360 tinha... Não lembro exatamente qual era o problema, mas era um parecido com o da luz do PS3 também, que o console morria também. Foi uma geração que foi marcada por muitos problemas aí nos consoles. E meio que estigmatizou, né, essa ideia de comprar consoles no lançamento pra muita gente, né? Muita gente fica meio arisca, até hoje, na geração do PS5, do Xbox One, de comprar console no lançamento, justamente por causa dessa geração aí, né? Que teve tanto problema. Foi uma geração estranha, né? Porque eu acho engraçado, né? Que tem até a piada, né? Que, tipo, você não conhece uma única pessoa que teve apenas um Xbox 360, né? Essa pessoa sempre teve pelo menos 2, por isso que vendeu tanto Xbox 360, porque todo mundo tinha que comprar pelo menos 2, porque o 3RL até demorou pra ser resolvido e tal, mas o pessoal continuava comprando. E no caso da Sony, a Sony até hoje não admite que tinha problema nos consoles. Ai, gente, palhaçada. Ô Sony, amiga, me ajuda a te ajudar, né? Era muito complicado, sabe? O hardware deles deu vários problemas nesse sentido. Tirando um problema que, assim, de certa forma, continua até o PS4, que é o famoso turbilhão de avião, né? Que começou no PS3. Sim. Vai explodir! Quando você rodar um jogo pesadão, começar... Parecia que levantar voo o console, né? O PS4 ainda tem esse problema também, mas começou aí no PS3, que nem o Léo falou, foi quando a tecnologia evoluiu, colocaram uns coolerzão, colocaram uns equipamentos. Nossa, eu lembro quando eu coloquei The Last of Us a primeira vez no meu PlayStation 3, assim, pra jogar. E, tipo, já era um jogo muito foda de gráfico, que já era final de vida ali, né, do PlayStation 3. Era o último ano. Cara, eu jurava que meu videogame ele ia voar, assim, sabe? Eu falei, nossa, agora decola mesmo. Se não tivesse conhecimento nem nada, você até se preocupava com o videogame ia estragar, né? Sim. Ficar jogando um pouquinho ali e começar a fazer esse barulhão, né? É bizarro, sabe? E, tipo, além dos problemas de hardware, né, do console, a gente teve o problema de invasão também, né, na PSN, porque é a época onde é criado, né, a PSN, e depois a PlayStation Plus, por culpa da Microsoft, que inventou essa bosta, e agora todo mundo faz essa merda, né? A gente tem que pagar pra jogar online. Obrigado, Microsoft! Um beijo, viu? Muito agradecido. Pelo menos eles se admiram muitos anos depois agora com o Game Pass. Mas infelizmente foram eles que começaram com essa prática aí, basicamente, né, de ter que pagar pra usar o online. E aí, né, obviamente a Sony não queria perder essa fatia extra aí na bolada de dinheiro e seguiu, né. No final da carreira do PS3, eles criaram, né, um bagulho pra poder incrementar no PlayStation 4. E nessa época que teve, né, a famosa invasão na PSN lá, que foi tipo em 2011, 2010, foi por aí. Virou até tradição, né, na Sony, né, depois
que teve de invasão na Sony aí, hackeando e-mail. A gente descobriu até que o Aranha ia participar do coisa através disso. Sim, Nossa, inclusive. gente. Eu lembro que eu até comentei na época, Digão, no começo do PS4, quando tinha acabado de comprar, né, basicamente. Minha conta foi uma das que eu acho que vazou. É assim, não dá pra saber com certeza, né, mas eu acho que foi uma das que vazou, porque teve uns vazamentos, aí passou uns 2, 3 meses, assim, minha conta do nada foi hackeada, assim, né, tipo... Meu Provavelmente Deus. vazou, né, e depois alguém achou lá na lista e... obviamente, por sorte, consegui recuperar e tudo mais. Troquei senha, coloquei 2 fatores. Foi nessa época, inclusive, que o lado bom é que depois que isso aconteceu, como eu ia perder muita coisa, né, porque eu tinha vários jogos e tal, eu comecei a tomar muito mais cuidado com segurança. Hoje em dia tem 2 fatores em tudo que eu uso, assim. O lado positivo é que eu comecei a dar mais atenção, né, pra segurança das contas e tal. E é importante, porque isso continua acontecendo. Foi né? foda, porque eu lembro que eu tava jogando... O que era? Final Fantasy XV lá? Não lembro. E do nada eu recebo notificação que fui desconectado, daí eu fui na loja, assim, fui tentar entrar, não tava logando. Minha senha não tava reconhecendo. Daí fui atrás, aí tive que entrar em contato com o suporte, pegar token não sei da onde meio e tal, pra conseguir recuperar a conta. Mas foi tenso. Imagina. E essa geração foi muito marcada também por essa grande competição entre esses 2 grandes videogames, né? O Xbox 360 e o PlayStation 3. A Nintendo meio que corria por fora ali, né? Porque o Wii, né? Que foi meio que da época ali, não tinha, né, as mesmas especificidades desses outros 2 videogames, que tinham, assim, que compartilhavam, né, muitos jogos e mais ou menos as mesmas questões técnicas. Então, tinha muita essa competição, muito forte. E eu acho engraçado, assim, que a gente vê hoje em dia, né, a comunidade gamer, ainda existe essa divisão, né? Sonistas e caixistas, assim, não muito forte, mas ainda existe, né? E acho que vem muito dessa época, né? Eu não fico falando muito alto, não. Daqui a pouco parece aí. Sonista, caixista, PCcista, enchendo os picuai. Então, eu acho que é exatamente o contrário, viu, Léo? Eu acho que era a Nintendo liderando, porque o Nintendo Wii foi o console que mais vendeu na geração, e o PlayStation 3 e o Xbox 360 correndo ali atrás, né? Porque... mas eu acho que eles competiam... É o que eu quis dizer, assim, que eles competiam mais entre eles do que com o Wii, assim. Porque o Wii tava, tipo... sei lá, por fora, assim, né? É porque o Wii sempre foi um outro tipo de console, né? Tem uma expressão que eu acho que define tudo. O Wii foi o segundo console de caixistas e de sonistas. E com isso ele foi o console que mais vendeu. E o Wii, ele abrange um público que não se importa tanto com videogame, assim, né? E quer um videogame, assim, só pra coisas mais casuais. O Wii era o videogame perfeito, porque... era mais barato, mais acessível nesse sentido, né? Então você não precisava investir tanto assim pra ter um Wii. Sem contar que tinha até aquelas propagandas, né? Que, tipo, dos avós jogando algum negócio. Era um videogame pra toda idade. Né? Sim, pra toda a família. Eu acho que foi assim aonde nasceu toda a competição inicial entre Microsoft e Sony ali. Porque, igual eu falei, antes a gente tinha literalmente só um lado, né? Porque o PlayStation 2 foi soberano na sua geração, né? E o que aconteceu é que, assim, quando o lançamento do PlayStation 3 foi tão ruim, o Xbox 360 disparou. Tanto que o PlayStation 3, no final das contas, no final da geração, tanto o Xbox 360 quanto o PlayStation 3 praticamente venderam igual, sabe? O PlayStation 3, se eu não estou enganado, vendeu, sei lá, 1 milhão a mais, 2 milhões a mais, mas assim, porque recuperou muito no final. Mas foi uma geração muito... E ó, tem que agradecer a terra-mãe da Sony, né? Porque é lá no Japão que basicamente dá essa diferença. Porque lá a Xbox até hoje, né? É uma marca tipo, bem desconhecida lá. Tanto é que é engraçado você ver até hoje em dia, quando eles fazem patrocínio pra streamer jogar com o Xbox Pass, né? O jogo do Xbox Pass, e voltando japonês, fica, nossa, dá pra você jogar esse tanto de jogo só pagando Pass, não sei o que, sabe? Cara, a Microsoft é muito apagada lá, né? E é lá na Ásia, basicamente, o mercado asiático, que deu essa diferença. Aqui no Ocidente, tipo... principalmente aqui no Brasil, eu acho, né? O Xbox vendeu mais que o PlayStation 3, né?
porque ainda mais que eu não sei o nome do negócio, a Plus do Xbox, eu esqueço o nome daquele trem lá. A Live, ou seja lá como que é o nome, ela tinha muito mais recursos do que a Plus, que era... Que não era Plus na época, você tinha um negócio pra jogar online que era de grátis e depois lançaram essa Plus, mas mesmo assim ela não tinha todos os recursos. Então você podia entrar numa sala com seus amigos, ficar conversando, mas cada um jogando seu próprio jogo e tal. Sim. E como ele era um console que rodava muito melhor os multiplataformas, e a galera abraçou muito esse lance de jogar FPS no console e tudo mais, ele acabou se tornando a escolha número 1. Se você ia jogar Call of Duty, se você ia jogar Battlefield, não sei o que, você sempre escolhia esses negócios. São servidores, né? Tipo, a Microsoft tem, né, até hoje fisicamente, eles têm um investimento bruto, assim, nessa parte de network, né, de internet e tal, a infraestrutura muito melhor do que a Sony. Eles tinham, desde lá, 10, 15 anos atrás, eles já tinham vários servidores regionais, né? Tipo, aqui no Brasil já tinham servidores da Microsoft, enquanto, basicamente, quem ia jogar... Hoje em dia eu não sei como que tá a Sony, mas naquela época só tinha servidor lá nos Estados Unidos, basicamente, né? Então, você ia jogar aqui no Brasil, você basicamente se ferrava de qualquer jeito, né? Então, a infraestrutura da Microsoft era, e acredito que até hoje é, muito melhor do que a da Sony, né? Nesse quesito. Sem sombra de dúvidas, né? Então, essa competição, inicialmente, ela era muito mais favorável para a Microsoft. E aí, a Sony teve que ir por jogos exclusivos, né? Eles começaram a lançar jogo exclusivo de tudo quanto é jeito. Não dá nem para lembrar de cabeça todos os jogos exclusivos que tem no PlayStation 3, porque é muita coisa. A Sony começou a tirar pra todos os lados. É óbvio que saiu muita coisa boa, né? Mas também... A gente falando nos jogos, né? Essa é uma geração que, devido à evolução gráfica, né? A evolução do potencial dos consoles, começaram a sair muitos jogos, assim, de qualidade muito alta, né? Os jogos AAA, né? Que a gente chama muitas vezes. Começaram a sair a rodo, né? Nessa geração. Porque até no PS2, naquela geração do PS2, então, tipo, não que não tivesse jogos de alta qualidade, mas... parecia que, tipo, a quantidade de jogo que saía era maior, mas eram jogos mais fraquinhos graficamente, né? Que saíam muitos jogos que eles utilizavam os sprites, as coisas assim. A quantidade de jogo que parece sair era maior e mais rápida, né? Aí a partir do PS3 parece que inverteu, né? Começou a sair um pouco menos jogos, mas jogos de maior qualidade, né? Gráfica, pelo menos. Que a gente já começa a ter esse release, principalmente no final da geração, né? O The Last of Us e tudo mais, né? O GTA, o 5 saiu nessa geração, né? O PS3, que acho que é um dos jogos mais vendidos até hoje. Nossa, misericórdia, gente, esse jogo não para de sair. Também saiu em literalmente todas as plataformas possíveis, né? Desde que ele lançou. Sim. A gente teve uma enxurrada de jogos tipo assim, de franquias que eles já tinham, né? Caso de God of War, Gran Turismo e tal, mas também teve muita coisa que eles literalmente criaram ali, né? O próprio Uncharted, The Last of Us, que meio que fechou com chave de ouro. Então, a Sony, ela trabalhou muito pro lado dos exclusivos e lançou muita coisa. Então, todo ano você tinha muitos e muitos jogos. Eu acho que é a geração onde ela mais se pareceu... Eu não sei se pareceu com a Nintendo, né? Mas a Nintendo também, se você parar pra analisar, ela é uma empresa, assim, o console da Nintendo, você não compra pra jogar as outras coisas que tem no mercado como principal. Você compra pra jogar Mario, sabe? Sim, basicamente, né? Porque muitas vezes a pessoa olha assim, ela fica tipo... Poxa, se eu quero jogar esses jogos aqui, eu tenho que comprar o console, não tem outra alternativa, né? Não dá. É verdade. E muita galera começou a ter que comprar... Porque tem jogos muito bons, tipo, jogos são considerados os melhores da geração, basicamente vários deles são do PS3, né? Infelizmente ou felizmente, né? Dependendo de qual lado você tá na moeda. Né? Mas... E eram jogos muito fodas, não tem como dizer outra coisa, e também eram jogos que utilizavam muito melhor o hardware, né, do console. Sim. Então, se você pegar um The Last of Us, por exemplo, final do console e tudo mais, e você olhar aquilo,
e você olhar o Mafia que eu falei lá, que tem a grama baixa e tal, você fica tipo, porra, mas o mesmo console tá rodando esse jogo assim e esse jogo assim? Sim. Caralho, não faz sentido. Isso eu acho que desde dessa geração aí até hoje vem acontecendo, né? No PS4 aconteceu muito também, né? Jogos no começo da geração ali, tipo, rodavam mais ou menos, com os gráficos não tão foda assim, mas rodando mais ou menos. No final da geração a gente tem o The Last of Us 2, assim, com o Ghost of Tsushima, sabe? E no PS3 tinha muito isso também. Principalmente de desempenho, Sim. né? Eu não lembro o nome do RPG, mas tinha um RPG que saiu que era injogável. Nossa, ele era muito lagado. Eu não lembro o nome, mas eu lembro que aparece um dragão no começo da história e ele rouba o coração do personagem. Que coisa mais linda! Eu não lembro o nome do RPG agora. Eu sei que ele teve relançamento há uns 3, 4 anos atrás aí pro PlayStation 4 e tal. Mas na época não dava pra jogar aquilo no PlayStation 3, porque o negócio rodava, sei lá, 10 FPS. Era Cyberpunk o negócio. É o Dragon's Dogma, não é? Isso, Dragon's Dogma. Sim, é era exatamente triste esse no jogo. PS3, cara. Era triste aquilo lá no PS3. É porque também o jogo realmente, eu acho que, pelo menos quando eu joguei, ele me pareceu meio mal otimizado no geral, né? Mas assim, de qualquer jeito, ele foi triste jogando no PS3. Eu lembro que era bem travadão mesmo. Você pegava um personagem lá que tinha 2 adaguinhas pra atacar, meu amigo, ele tinha uma mania, ele dava 2 coisas assim e meio que girava pra atacar. Rapaz, nesse giro aí, o mundo parava. Ai, parava. gente. Era triste. E é o mesmo console que você jogou, God of War 3, que tem aquelas cinematics incríveis, aquelas cenas de luta onde voa sangue, voa tripa, voa tudo, e o Kratos eliminando aquele tanto de soldadinho que ia assim, chegando perto dele e tal. É o mesmo console que a gente jogou Metal Gear 4, por exemplo, que até hoje, nossa senhora, se você falar em Metal Gear 4 pra um fã do Kojima, reza a lenda que o fã pode desmaiar. Ele tem grandes chances, assim, porque o menino surta, desmaia, meu Deus do céu. Né? E tantos outros, né? Tem Uncharted aqui. Uncharted, The Last of Us, maravilhoso. Red Dead Redemption também, né? Não era exclusivo do PS3, mas, né, era exclusivo de console. Eu acho que essa geração, ela realmente conseguiu concentrar, pelo menos assim, eu fico pensando, né? Ela conseguiu concentrar muita coisa interessante no PlayStation. Em relação, assim, a jogos de luta, por exemplo, porque teve Street Fighter 4 na época, depois teve o Street Fighter vs Tekken e o Marvel vs Capcom 3, e depois o Ultimate Marvel vs Capcom 3, que foram exclusivos do PlayStation. Eu não me lembro do Mortal Kombat 9, se ele era exclusivo ou se tinha pra Xbox também. Tinha pra Xbox, mas eu acho que a versão do PlayStation 3 tinha o Kratos. Ah, tá. E Sim. eu não sei te falar se isso era bom ou ruim. Não sei também. Mas assim, eu acho que só esses jogos da Capcom aí já mostram, né, que teve um boom assim, de jogos de luta nessa fase, apesar do Street contra Tekken lá ter sido um flop, mas teve um boom assim, que foi bem legal e que mostrou a força do console, Sim. né, assim. Então, é o que eu falei, eu não sei se em quantidade de jogos realmente superou o PS2, assim, né, o PS3, mas talvez por causa da evolução gráfica que teve, né, assim, da evolução de potencial do console, a sensação que dá é que o PS3 lançou muitos jogos AAA, jogos top de linha, assim, né, comparado com a geração antecessora. Sim. É porque, tipo assim, se você parar pra analisar e pensar no Xbox 360 e tentar lembrar de exclusivos, você vai bater em alguns e vai travar. Por mais que eu saiba que tem muitos outros e tal, mas você vai falar Gears, Halo, entende? Nessa época já tinha Forza? Deve ser que tinha, mas sabe, você vai parar nos mesmos, assim. E nessa época a Sony, ela trouxe God of War e tal, Metal Gear, mas ela foi lançando muita coisa. Então, tem, por exemplo, Little Big Planet. Você olha pra Little Big Planet e você fala, é mais um joguinho bobinho ali, que dá pra criar um mundinho, criar as fases, é um co-opzinho bobo. E Little Big Planet, principalmente o 2, cara, é absurdo aquele jogo. Eu lembro que na época da faculdade a gente jogava muito.
Sony, ela foi abraçando muitas coisas, assim. E ela teve que enfrentar bastante coisa, porque ela fez, assim, muitas cagadas pra chegar até onde chegou, sabe? Por exemplo, eu, pra ser muito sincero, nunca gostei do controle do PlayStation 3. Tanto que quando lançou o PlayStation 4, eu peguei o controle na mão a primeira vez, assim, que eu olhei e falei, sim, mano, finalmente. Agora temos controle. Então, uma coisa que eu achei engraçada é que pro PS3, o que eu sentia é que eu achava o controle do PS3 leve demais. Depois que eu fui pegar o controle do PS3, assim, depois de um tempo usando do PS4, eu fui sentir, sabe? Cara, esse controle é muito leve. É muito pequenininho, sabe? Muito estranho de usar. E eu não gostava das defesas. Eu achava que aquilo não é gatilho, pelo menos pra mim, né? Nossa, eu achava muito ruim aquela tentativa de gatilho ali. Parecia que escapava, assim, sabe? Você jogando. Era muito estranho. As defesas, né? Eu também acho péssimas. Eu concordo, assim, com o Kuro, que na época do PlayStation 3 eu não percebia. Mas depois que você tem o controle do PlayStation 4 e você pega o do 3, você sente ele muito pequeno na mão. Sim, é muito estranho de usar, né? Depois que você acostuma com o do PS4, porque ele era muito pequenininho do PS3. O do PS4 não é perfeito, mas, tipo, parece que ele encaixa bem na mão, sabe? Tem uma pegada muito boa. Agora, do PS3, hoje em dia, quando eu pego assim na mão, eu fico, cara, é muito estranho. Ele é pequeno demais, ele é leve demais. Não parece que você tá segurando um controle pra jogar videogame. Parece que você tá segurando um controle pra, sei lá, mudar de canal. Sim. Negócio mais rápido, assim, você apertou e acabou, sabe? O controle do PlayStation 4 ele tem mais peso, a pegada ali é melhor e tal. Gatilho, coisa, né? Nossa, existe um gatilho, né? Já pra começo de conversa. A única coisa que talvez eu mudaria no PlayStation 4 é essa tela, né? Que tem no. Eles tentaram meio, inventar aquela tela pra fazer um negócio inovador, mas no final não usou pra quase nada, né? Tipo, porque eu lembro quando teve o anúncio do PS4, que lá você ia poder interagir, porque ele meio que é um touch, né? Basicamente, né? Mas quase jogo nenhum. A diferença é que você pode usar no único touch e se você apertasse na direita ou na esquerda, você fazia alguma coisa diferente, sabe? Mas... Virou um botão. Um botão duplo, porque na esquerda e na direita, geralmente eles colocam funcionalidade diferente, mas só. É triste. Mas assim, tanto que hoje em dia é uma das coisas que me dá preguiça às vezes quando eu quero jogar alguma coisa e o jogo tá só no PlayStation 3. Porque eu olho assim e eu falo, tem que usar esse controle. É foda, cara. Quando eu tinha só o PS3, não achava muito ruim, né, o controle. Eu achava ok, normal. Até porque eu já tinha acostumado muito com o de PS2, né, tipo, o PS3 não mudou muita coisa pro PS2, né? Mas aí depois que você acostuma um tempinho com o PS4, com o Xbox 360 e tal, você vai pegar o PS3 e você fica, eles tinham que ter evoluído um pouquinho, trabalhando um pouquinho mais nesse controle. Eu até lembro que quando saiu, né, o controle do PlayStation 3, ainda rolava muita conversa, porque, tipo, ele tinha, como é que chama? O Sysaxis, acho que é assim que fala, que era o controle de movimento lá, no controle, que vamos supor, se você estivesse jogando um joguinho de avião e você começasse a inclinar pro lado, assim, o avião inclinava pro lado também. No jogo de basquete, se você fazia o movimento do lance livre, assim, não exatamente, né, mais ou menos, e aí o carinha fazia o arremesso, que eu achava uma grande bosta, né, porque assim, estou jogando no controle e fico lá, esticando o braço. Mal, uma coisa dele que era muito boa era a bateria. Isso aí, realmente. De longe era muito melhor do que o do Xbox. Que o Xbox virou até meme, né? Que você basicamente tinha que andar com um conjunto de pilha de bateria junto pra usar ele na geração. E o do PS4 também, por ter as luzinhas, ter touch, ter essas coisas toda que colocaram, né? Até microfone e tudo mais nele. Tipo, acaba rapidinho também, né? Sim, rapidinho não, né? Dura, tipo, sei lá, várias horas, né? Umas 5 horas, entre 5 e 10 horas, eu acho, né? Quando tá novo, umas 5, 10 horas. Quando tá mais velho, umas 4, 3. Agora do PS3, tipo, cara, carregava, sei lá, na segunda-feira, precisava carregar de novo, só na outra semana, praticamente, sabe? Era um absurdo. Nossa, parece que é um sonho tão distante, né? Uma realidade, assim, tão irreal hoje em dia. Exatamente, sabe? Era um absurdo do PS3, tipo. Era mais os controles originalzinhos e tal, tipo, durava muito a bateria. Era bom, viu? Mas também, aí voltando naquilo, né, também, hoje em dia, a única coisa que eu considero boa daquele controle. Infelizmente, não tem como discordar, né? O controle... Nossa, pelo amor de Deus, velho. Tipo, se você começasse a jogar muito esses jogos que usam muitas barras de defesa, de luta e jogo de tiro, eu não sei como é que era a vida útil do que controle, não, viu? Aquelas defesas, assim,
Assim, o meu controle do PlayStation 3, ele é de 2011. E olha, teve um tempo que precisou dar uma manutençãozinha nele ali, sabe? Porque as defesas tava daquele jeito, assim, sabe? Uhum. Você aperta assim, ela trava lá dentro, assim, quase cai lá dentro. Mas vamos falar então de algo muito importante, que é venda. A TechPix. Você vai ter agora a sua TechPix DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. Vamos vender uma TechPix aqui pra gente tirar umas fotinhas lindas dos jogos mais vendidos do PlayStation 3. Vocês têm alguma ideia assim, de qual foi o jogo que mais vendeu do PlayStation 3? Eu não sei a lista inteira, mas eu sei com certeza qual foi o primeiro. Que não é segredo pra ninguém, né, Brasil? Não tem como o GTA V assim, não ter. Pra colocar em perspectiva, o GTA V é o segundo jogo que mais vendeu no mundo. Ele só perde pra, obviamente, Minecraft, né? Então, assim, não precisa nem dizer que a geração em que ele saiu, ele é o jogo que mais vendeu. GTA V já tá virando o novo Resident Evil 4. Eu tô vendo GTA V saindo aí tranquilamente pro Play 7. Esperto, que agora anunciaram o remake do Resident Evil 4. Quando acabou as opções, já lançamos o remaster do remaster do remaster. Agora a gente faz o remake pra continuar lançando nas próximas 3 gerações. Exatamente, nossa, ó, gente. Tem remake do Resident 4 aí eternamente. Mas vamos lá, Léo, tirando a grande surpresa, né, que é o GTA V é o que mais vendeu, né? Quais são as outras surpresas? Em segundo lugar, nós temos o Gran Turismo 5, que vendeu 11 milhões de cópias. Essa pra mim é uma surpresa, eu ia falar, porque eu nunca vi ninguém jogando esse jogo. Eu achei uma surpresa também, porque eu não... Assim, eu até conheço uma outra pessoa que gosta de Gran Turismo, gosta de jogos de corrida, né? Não Gran Turismo especificamente, né? Mas, tipo... Eu também não conheço praticamente ninguém. E olha que eu tenho bastante amigo que teve PS3. Eu não conheço praticamente ninguém que jogava Gran Turismo. Eu vou falar um negócio pra vocês, então. Que vocês precisam saber. Gran Turismo sempre é um dos jogos mais vendidos de todos os PlayStation. No PlayStation 1, o 1 e o 2 são dos jogos mais vendidos. Se não for o mais vendido, algum deles. No PlayStation 2 também. E no PlayStation 2 eu consigo imaginar, porque no PlayStation 2 foi quando começou a ter um jogo mais 3Dzão e tal, né? E Gran Turismo eu lembro que vendeu pra caramba. Eu conheço, tipo, no PS2 eu conhecia bastante gente que jogava. Eu tinha o CDzinho do Gran Turismo no PS2, né? Agora, no PS3 foi uma geração que eu já não ouvi mais ninguém falando do Gran Turismo, tipo. Inclusive o Gran Turismo 5, é o 5, Léo, que você falou? Sim. Isso. O Gran Turismo 5, ele é até um pouco polêmico. Não sei se vocês sabem, mas quando ia sair o Gran Turismo 5, o desenvolvimento ainda não tinha acabado, o jogo ia sair mais pra frente, então... Aí o que eles fizeram? Eles lançaram um Gran Turismo 5 prólogo, que não era o Gran Turismo final, mas era um Gran Turismo 5 prólogo. Então era um jogo menorzinho, bem menorzinho e tal. E depois lançaram o Gran Turismo 5 de verdade. Olha que legal! Ai, que palhaçada, gente. Nossa. O mundo dos negócios é ótimo, não é? Eu não sei se até hoje continuam com isso, mas uma coisa que eu achava legal dos Gran Turismos anteriores, assim, é que meio que tinha o modo de zerar lá, que você ia fazendo corridas em várias coisas e ia trocando as peças do carro e tal. Achava muito legal aquilo na época. Porque você só não trocava o carrinho e deu, sabe? Você ia trocando as peças, você conseguia investidor, né? Tipo... você tinha que tirar... Eu lembro... O que eu lembro de Gran Turismo é que você tinha que tirar as licenças lá, né? Tipo... Aí tinha aqueles negócios absurdos de você fazer, sei lá, fazer uma curva perfeita no meio dos cones, assim, estacionar, frear certinho. Mas faz tantos anos que eu não jogo que eu nem lembro mais. Nem sei se todos continuaram ainda com essas coisas depois, né? Mas... Aliás, Léo, você falou que vendeu 11 ponto alguma coisa? Milhões? Quantas unidades vendeu o GTA V? 28 milhões. Olha a diferença do primeiro pro segundo lugar, gente. É muito discrepante, assim, que não tem nada no meio, assim, né? Entre eles. Nossa, é mais do dobro, né? Do primeiro pro segundo lugar, mais do dobro de vendas. É muita loucura. Depois, em terceiro lugar... Temos The Last of Us, que foi um grande sucesso, com 7 milhões de cópias vendidas. Em quarto lugar, o Uncharted 3, com 6,6 milhões de cópias.
E em quinto lugar, o Uncharted 2, com 6,5 milhões. Então é engraçado ver que aí as diferenças já ficam bem menores. De 7 milhões para 6,6, para 6,5. Tá bem próximo ali. Essas franquias são franquias que ainda estão muito vivas, né, no imaginário do mundo gamer. O The Last of Us teve a continuação, The Last of Us 2, vai sair a série para TV. O Uncharted ganhou filme. Né? Então, assim, são franquias que estão muito vivas no mundo gamer, assim. Também de reparar que você falou 5 jogos, né? 4 são exclusivos, com vendas significativas, assim. E se a gente for até o top 10, aumenta mais ainda. Sim, muitos jogos continuam sendo jogos exclusivos e tal. E é engraçado, né? Porque hoje em dia, boa parte dos exclusivos, assim, da época já começaram a sair, né? Pra PC, para outras plataformas, serem relançados. Então, depois, a Sony parece estar com essa política de que eles estão pegando exclusivos, quando tá ficando muito velho os jogos já, eles estão lançando em outras plataformas. Assim, olhando do ponto de vista de marketing, é uma boa sacada pra eles, porque eles tentam as pessoas a comprarem o próximo console deles pra jogar as continuações, né? Continuar em dia com as franquias, né? Sim. Porque agora anunciaram recentemente aí no State of Play que vai sair o Spider-Man, né, pra PC. Eu acho que essa aí pegou muita gente de surpresa, né? Pegou muita gente surpresa. Olha aí, gente, que tem Xbox. Ó, vocês queriam jogar o coisa, agora vocês jogam no PC lá. Ó. Tem hate, sem ignorância. Não precisa ficar Eu acho bravo. Engraçado, porque na State of Play, quando mostrou um jogo que muito aguardado, muito querido no PS, não sei o que, a galera já começou Bloodborne finalmente! Daí do nada veio esse Spider-Man na... A lenda do Bloodborne 2. Então, porque Bloodborne virou uma lenda viva, né? Que faz, sei lá, uns 5 anos, sei lá, que tem essa lenda de que vai sair pro PC, né? O Bloodborne. Infelizmente, nunca saiu, então a galera fica um pouquinho chateada, né? Mas quem sabe já... Bloodborne já virou lenda mesmo, viu? É lenda urbana. Triste fim. Daqui a pouco faz aniversário de 10 anos, aí lança o remaster. Eu acho que eles vão anunciar um Bloodborne 2... Pro PS5, daí eles lançam o Bloodborne 1 no PC pra atiçar a galera a comprar o PS5. Se for analisar o que eles estão fazendo com o Homem-Aranha. Então, basicamente, muitos jogos, né? O Horizon fizeram isso, basicamente, né? O God of War, né? Tipo, agora vão lançar o próximo God of War, colocaram o último no PC também, tipo. Então é isso aí, gente. Não preocupa não que já vocês estão jogando Godão. Daqui uns 2, 3, 4 anos. Mas vem. Pra gente que é super paciente, não se importa de jogar algum jogo daqui tipo, uns 4, 5 anos atrasado, tipo, nem precisa de comprar um PlayStation, né? Praticamente, né? Agora. Hoje em dia acho que só a Nintendo não, porque eu acho que a Sony ainda segura algumas coisinhas e tal, mas tá mais aberto, assim, se você não for uma pessoa que vai ficar querendo jogar o negócio no dia e tudo mais, né? Mas eu acho que a Nintendo, por exemplo, nunca iria para esse lado, porque aí... Os IPs focados dele ali, que é o Zelda, os Mario, os Fire Emblem, essas coisas assim deles, tipo, duvido muito que eles vão abrir mão. Porque convenhamos, né? O console por console, a Nintendo nunca foi super forte, né? Com o console em si, né? Todo mundo sabe que o console deles é mais fraco em potencial de hardware, né? E daí, se eles começarem a abrir mão dos exclusivos deles, assim, tipo... A galera vai comprar só pra poder usar portátil, né? Porque fora isso não teria mais motivo. Infelizmente são políticas diferentes, né? São estratégias diferentes de mercado. É igual a Microsoft hoje em dia. Ela investe muito mais em serviço do que propriamente em jogos, assim, né? Tanto que é uma das reclamações da galera, né? Que falta jogo exclusivo pro console, etc. A galera tava até feliz, né? Ei, Starfield vai ser o GOT desse ano, né? Pois é, né? Eu falaria que eu estou surpreso se eu estivesse, né? Mas é isso aí. Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Qual é o meu problema? Eu rio na cara do perigo. E a gente falando do PS3, uma coisa que eu acho muito engraçada é porque, tipo, eu basicamente peguei o PS3 no final no finalzinho da geração, né? Porque ele parou de ser dado suporte oficialmente em 2017 e o PS4 lançou em 2014, eu acho, né?
Eu comprei o PS3 no final da faculdade de um amigo nosso ali, no final de 2014. E já tava no final da geração, basicamente, porque já tinha lançado o PS4, estavam começando a parar de lançar jogo de PS3, assim, exclusivo PS3, né? Aí ficou eu peguei naquela transição, né? Que tava saindo muito jogo que saía pra PS3 e PS4. E é engraçado porque eu sinto que eu não aproveitei muito o PS3 essa geração. Porque eu não joguei muitos jogos eu mesmo, assim, pessoalmente, do PS3 mesmo. Joguei, eu acho que, uns 8 jogos, assim, 10 jogos do PS3 só. Agora vai ter esse negócio aí de poder jogar os jogos na nuvem, sei lá como é que é. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra isso vir pro Brasil, se é que vai vir, né? Uhum. Mas talvez possa ser uma forma, né, de você conhecer a maioria da biblioteca e jogar numa versão que os jogos rodem a 30 FPS, pelo menos. E falando nisso, é uma coisa que a gente acabou não comentando tanto. O PS3 teve muito isso, né, de trazer jogos de PS1, né, daquela coleção Classics, né, que você podia comprar e tal. E, pelo menos pra mim, foi a transição, assim, para jogos online em videogame, sabe? Foi quando eu comecei a jogar online em videogame, tipo jogo de luta online, tinha a loja virtual, né? Então foi a primeira vez que eu tive essa experiência assim, mais direta. Foi né? nessa geração do PS3, no final do PS3 já no PS3, começo do PS4, que eu comecei a transicionar para comprar jogos digitais também, né? Sim, nossa, esse preconceito, né, de vou ter só digitalmente, cadê aquele CDzinho pra você ficar cheirando? Que tem gente que faz isso. Igual a galera que tenta lamber o cartucho do Switch, né, pra ver se é ruim mesmo o gosto. Mas enfim, parei de perder essa manha de querer, eu quero ter um CDzinho ali, né, pra ter guardadinho na gaveta e tal, que você nem olha pro CD depois de você terminar de jogar o jogo. Então, foi no final do PS3 aí, com o PS4, né? Que começou essa vibe de jogos digitais. Acho que pra muita gente, né, na verdade. E é até engraçado, né? Porque é uma geração onde as versões de HD, né, dos consoles eram normalmente 80, 160 e depois 320, Sim, sei lá, algo assim. O PS3 ele foi lançado com uma versão acho que de 20 GB e uma de 40 ou de 60 GB, eu não sei, algo assim. Assim, no lançamento. Meu Deus, gente, não daria um jogo hoje em dia. Hoje em dia não daria um jogo. Eu tava zoziando o meu PS4 esses dias ali, porque ele encheu. Kingdom Hearts 3, eu acho, tava 60 GB ali no HD, sabe? Tipo, nossa. Isso que eu tenho CD. É 50 GB além do CD, tá? Saca? Meu Deus do céu. Então, tipo, você pega um jogo completamente digital, tem jogo lá que, é um dos Warzone lá, um dos COD, não sei, tem um jogo aí que ficou famoso que pesava acho que 200 GB, né? Warzone. Então, é o Warzone do novo mesmo, né? Sim, então, tipo... Absurdo. Mano, 200 GB, velho. 200. Aí tá de brincadeira, né? Só pra baixar isso já não é tão legal. O cara não tem uma internet foda, deixa ali 2 semanas baixando o jogo, né? Daí até ele terminar de baixar, já tem atualização, já vai ficar mais 3 dias baixando. Ai, pelo amor de Deus, gente. Porque essa atualização do jogo eu sei que são grandes também, tipo 10 GB, 20 GB. Pura diversão, né? Pura diversão. Mas assim, a gente falou bastante, né, do PlayStation 3, relembrou um pouquinho da história, falou um pouquinho do console, dos jogos e tudo mais. E Léo, pra finalizar, fala pra mim aí um jogo que te marcou no PlayStation 3, um jogo que faz você lembrar do PlayStation 3 e é um jogo, não tem a menção honrosa, não tem uma lista, não tem a historinha de que você jogou esse, aquele, é um jogo. Vai lá, Léo, fala 3. Ô, inferno. Então, bom, alguns jogos que eu joguei, assim, que me marcaram. Não, então vamos falar um só. Um jogo que me marcou pra caramba, que ainda hoje é um dos jogos que eu mais gosto, é o Marvel vs Capcom 3. Mais especificamente, o Ultimate Marvel vs Capcom 3. Então, ai, que jogo incrível, que jogo maravilhoso. E é um jogo muito lindo, gente. Nossa, joguei muito. Curti muito esse jogo, foi muito legal. É um dos jogos, assim, que marcou a minha trajetória no PlayStation 3. Curo. Cara, PS3 é complicado, porque como eu falei, eu peguei ele no finalzinho da geração, não consegui aproveitar tanto, mas ao mesmo tempo foi um console que me reconectou com algumas franquias, porque eu fiquei muito tempo nesse espaço entre ter um PS2, que
Eu nunca tive um PS2 também, eu peguei o do meu irmão depois quando ele saiu daqui de casa, fiquei uns aninhos com ele só. E depois eu peguei o PS3 no final da geração, né? Então fiquei um intervalo muito grande sem console nenhum, né? Fiquei só jogando no PC. Então me reconectei com algumas franquias no PS3. Mas eu diria que um que me marcou, porque meio que me abriu os olhos pra uma franquia que eu só conheci de nome, foi o Drakengard 3. Que Nossa senhora. É um jogo muito bom, é maravilhoso. O humor dele é maravilhoso, eu adoro o humor do jogo. E me reconectou, porque logo depois saiu o Nier, né, e tudo mais, e me conectou com essa franquia que eu só conheci de nome até então, né. Ai, Drakengard 3 é tudo, eu amo. Sim. O meu jogo que me lembra o PlayStation 3 é muito fácil. Quem escutou o cast do meu top 10 lembra, né? Que é o Batman Arkham City. É um dos meus jogos favoritos. Que surpresa. Surprise, né? Que é um dos meus jogos favoritos, assim, de todos os tempos. E além de tudo isso, é o primeiro jogo que eu fiz uma pré-venda. Então, teve todo aquele negócio de, nossa, comprei assim, já vou jogar no Day One. Na época, Day One era quando você pegava o jogo mesmo, assim, sabe? Chegava na sua casa, assim. E eu lembro que chegou, aí tinha uma pequena atualização, e eu tava mó ansioso, eu tinha pedido pra entregar até no meu vizinho, assim, sabe? Foi um momento, assim, extremamente marcante pra mim, sabe? É muito bom de lembrar, sabe? A minha reação quando eu joguei pela primeira vez Batman Arkham City, fiz tudo que tinha pra fazer e tal. Gente, sabe uma coisa que o PS3 me lembra? Criar conta na PSN do México. Aí você comprava lá na PSN de lá pra poder jogar, porque isso aí é bem mais barato do que comprar na brasileira, por exemplo. Eu fiz muito isso. Momento aleatório do Léo. Tive que lembrar. Aproveita que você tá nesse momento aleatório seu aí e já passa um dever de casa, mas um dever de casa que não seja tão aleatório assim. Mas olha, aqui na Academia de Nerds nada é aleatório, bem, tudo é totalmente calculado e pensado, não tem nada de caos, entendeu? Tudo assim certinho, na ordem. Por isso você tem que ouvir a Academia de Nerds, para que a sua vida seja assim, ó, toda regradinha, porque aqui é sempre regrado. Nós temos aulas segunda sim, segunda não, segunda sim, segunda não, ou seja, de 15 em 15 dias. E a gente sempre posta as aulas lá no SoundCloud, segue a gente lá, soundcloud.com/Academia de Nerds, e de lá ela vai para todas as outras plataformas digitais. Caso eles queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro. É muito simples. Basta eles comprarem os episódios que a gente vai estar lançando exclusivos para as plataformas digitais aí. Não, brincadeira. A gente não vai fazer exclusivo, a gente não é a Sony. Basta eles compartilharem nossas postagens nas redes sociais, nas plataformas aí, com os cachorros conhecidos, parentes, todo mundo que eles conhecem aí, que eles conhecem essa academia maravilhosa que lança episódios a cada 15 dias, nas segundas-feiras à noite, para eles estarem escutando antes de dormir ou quando eles antes de começarem a trabalhar na terça-feira. Isso aí, pessoal, e não deixem de interagir com a gente lá no Instagram. Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada. Gente, eu tô com tanto sono que eu não tô conseguindo pensar. Você tá ficando velho, né, meu amigão?